Olá, alunos do Colégio Estadual André Gaudio, aqui é o professor José, professor de Filosofia, aula de modo especial para o terceiro ano do ensino médio. Então, o professor vai dar continuidade às nossas aulas. Nós estamos estudando sobre política e estamos aprendendo pensamento político dentro de Hegel. E hoje o professor José vai apresentar para vocês os pontos básicos do sistema de Hegel, do sistema hegeliano. Então, Hegel ele diz que a realidade existente seria um espírito infinito, panlogismo. O que é isso, professor? Não entendi essa palavra. Pan quer dizer todo, logismo quer dizer pensamento, lógica. Então, por Hegel, tudo é pensamento. E ele diz que o que é real é racional. O que é racional é real. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo é pensamento, então o que é real que está na nossa cabeça. E o que está na realidade? O que será? Então, ele começa a desenvolver dentro desse espírito infinito a noção de absoluto. Então, para ele, que é defensor do idealismo absoluto, ele vem defender essa questão do absoluto e ele diz que existe 3 momentos do absoluto, que o professor José vai citar agora para vocês. Primeiro, a ideia em si, que é o logos, o racional, o pensamento, que é estudado pela lógica. Então, é uma disciplina dentro da filosofia que estuda toda a questão do pensar, de um pensar lógico, que tem sentido, tá bom? Então, quando ele fala dessa ideia em si, do logos, é estudado pela lógica. O segundo momento absoluto, ele fala que é a ideia fora de si, que está presente na natureza. Quem estuda isso dentro da filosofia? É a filosofia da natureza, chamada também de cosmologia. Cosmo, mundo, logia, estudo. Então, estudo do mundo, estudo das coisas que estão no mundo, que é a natureza. Então, ele fala que essa ideia fora de si é a natureza, que é estudada aí pela filosofia da natureza. E o terceiro momento absoluto, ele diz que é a ideia que retorna a si, certo? Que é o espírito, que ele fala aí da filosofia do espírito que o Hegel vem apresentar dentro da filosofia. Então, os 3 momentos do absoluto é a ideia em si, que vem da lógica, do logos, a ideia fora de si, que é a questão da natureza, e a ideia que retorna sobre a si, que é a questão do espírito. Então, para você conhecer o absoluto, para você chegar a esse espírito infinito, você tem que passar por esses 3 momentos. Você tem que ter uma lógica racional, você tem que conhecer as coisas na natureza, racionalizar essas coisas que estão na natureza, e quando essas coisas retornam a si, você faz aí essa filosofia do espírito. É esse o pensamento que o Hegel defende sobre o absoluto. Dentro do espírito infinito, ele vem desenvolver um método chamado método de conhecimento científico do absoluto. Vou simplificar a questão, ele chama isso de dialética. Dialética, quando nós lembramos dessa palavra, nós lembramos de diálogo. É quando uma pessoa conversa com a outra, é quando uma pessoa discute sobre alguma coisa com a outra pessoa. Quando só é uma pessoa, se chama monólogo. Certo? Então, não é diálogo, é monólogo. Mas para ter dialética tem que ter um debate, uma conversa sobre um determinado assunto entre as pessoas. Então, ele fala que para fazer dialética se tem um método, certo? E ele fala que esse método ele é um método circular e ele é um método espiral. Vamos pensar aí na mola do nosso caderno de matéria que nós temos aí na nossa casa para fazer os nossos estudos de filosofia e das demais matérias. Essa mola ela é circular e ela também é espiral. Então, para você fazer um método dialético, você tem que seguir 3 pontos. Os 3 pontos são os seguintes. Primeiro, tese. Segundo, antítese. E o terceiro, síntese. Repetindo, tese, antítese e síntese. Então, a tese, ele fala que é o lado abstrato, intelectível, que é difícil você chegar a essa tese, mas quando você tem essa tese, você defende essa tese, tá bom? Depois, antítese é esse lado dialético, que você conversa sobre essa tese que você quer defender, mas aí você vai conversando e você pode até expor, por exemplo, alguns pontos negativos. Essa aí é a antítese. E
o modo mais profundo dessa questão dialética é a síntese, que é essa questão especulativa, que você corre atrás, que você busca, que você se debruça, que você estuda sobre isso, para você chegar a esse verdadeiro espírito infinito, espírito absoluto que o Hegel defende. E é uma questão aí positivamente racional, certo? Então, as pessoas que estudam, que buscam segundo o pensamento do Hegel, elas vão chegar a essa questão da síntese. Então, dentro da dialética, se tem tese, antítese e síntese, tá bom? O Hegel ele vai dizer assim que quando as pessoas chegam nesse último estágio, que é a síntese, que tem aí a questão especulativa, elas vão superar aquelas questões que são conservadoras. Aqui é uma crítica que ele dá uma cutucadinha lá na filosofia antiga e medieval, dizendo assim, olha, o que vocês estavam fazendo aí não é a ciência. Nós sabemos que na filosofia antiga e medieval teve ciência, teve conhecimento científico, mas o pessoal aqui gosta de dar uma cutucadinha naqueles que estão lá para trás. E ele fala também que as pessoas elas têm que continuar numa questão de permutabilidade. As pessoas precisam sempre estar nesse estado de mudança, porque é o movimento que faz dentro das questões dialéticas. Então, a pessoa sempre tem que estar mudando, tem que estar pensando, tem que estar conhecendo, para que a pessoa não fique aí estagnada. Professor, essas questões que o senhor está apresentando, elas vão ter consequências depois dentro da política? Sim, os nossos políticos utilizam do método da dialética. Tem uma tese, tem uma antítese, tem uma síntese, tá certo? Muitas vezes eles usam até lá do absoluto das ideias em si, das ideias fora de si, das ideias que retornam sobre si. É o método que o Hegel apresentou e que eles utilizam aí também dentro da política. Na próxima videoaula, o professor José vai trazer de modo específico o pensamento mesmo político do Hegel, que é a intenção também, né, dessas aulas que nós estamos tendo dentro desse terceiro ciclo. Quero dizer a vocês que esse material vai estar presente lá na plataforma Google Sala de Aula. Vocês vão fazer a leitura dos slides, vão copiar as perguntas, responder e depois vai enviar as fotos na plataforma para que o professor José possa te avaliar. Vou dar alguns pontinhos para os alunos que estão realizando as atividades, que tem aquele povo que está levando só na maré mansa, só com a barriga, né? Mas o professor José está vendo lá na plataforma as pessoas que estão realizando as suas atividades. Eu quero deixar para vocês um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.